Olá, o meu nome é Lucas Gabriel Gomes de Souza e nesse momento vou iniciar a apresentação do trabalho intitulado Avaliação multitemporal por imagens de satélite das áreas afetadas pelas queimadas no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato Grossense. Tive como coautoria a discente Maria das Graças Alves Carvalho e orientado pelo professor Rafael Chagas Silva. Em meados do mês de julho, os olhos do mundo se voltaram para o Pantanal Mato Grossense. Segundo o Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais, mais de 2,3 milhões de hectares do bioma foi devastado. O Parque Estadual Encontro das Águas é uma unidade de preservação do Mato Grosso. Está localizada a cerca de 180 quilômetros a sudoeste da capital Cuiabá e possui uma área de cerca de 109 mil hectares, e é mundialmente conhecido por ter a maior concentração de onças pintadas do mundo. Esse trabalho tem por objetivo realizar a avaliação multitemporal do Parque Estadual Encontro das Águas, por meio de imagens de satélite dos meses de junho a dezembro do ano de 2020. Foram utilizadas imagens de satélite Landsat 8. O Landsat 8 é um satélite norte-americano de observação da Terra. Para o trabalho foi utilizado as bandas 4, do vermelho visível, e a banda 5, do infravermelho próximo. Cada banda representa um espectro eletromagnético definido pelo seu comprimento de onda. Isso permite imagens multiespectrais que vão além da luz visível. O NDVI é uma sigla que, traduzida do inglês, significa Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. O Dr. John Rose observou que, pelo próprio processo evolutivo vegetal, as plantas verdes vivas absorvem a radiação fotossinteticamente ativa e refletem a região espectral do infravermelho próximo. Levando em conta essas observações, chegou-se até essa equação, onde o NDVI é dado pela banda do infravermelho próximo menos a banda do vermelho visível, dividido pela banda do infravermelho próximo mais a banda do vermelho visível. A reflectância do vermelho visível em uma vegetação sadia se aproxima de zero, fazendo com que essa razão se aproxime de 1. Já a vegetação sem atividade, onde o infravermelho próximo se aproxima do vermelho visível, faz com que essa razão se aproxime de zero. Já para alvos não vegetais, onde a reflectância do vermelho visível é superior à do infravermelho próximo, fazem com que essa razão atinja valores negativos. Então, o NDVI pode variar de -1 a 1, onde ele é classificado da seguinte forma. Quando é de -1 a 0, ele é classificado como vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Quando é de 0 a 0,33, é classificado como vegetação com algum tipo de deficiência. Quando é de 0,33 a 0,66, é classificado como vegetação pouco sadia. E quando é de 0,66 a 1, é classificado como vegetação sadia. Como resultado, primeiro foram gerados mapas para uma avaliação multitemporal visual. As classes do NDVI vão ser representadas da seguinte forma. A coloração vermelha vai representar o NDVI que varia de -1 a 0. A coloração laranja vai representar o NDVI que varia de 0 a 0,33. O NDVI que varia de 0,33 a 0,66 vai ser representado pela coloração laranja claro. E o NDVI que varia de 0,66 a 1 vai ser representado pela coloração verde. O mês de junho vai ser usado como parâmetro para toda a avaliação. O que a gente pode observar no dia 17 de junho de 2020 é uma predominância na coloração verde, ou seja, uma predominância de vegetação sadia. A gente pode observar que existe vegetação pouco sadia, mas isso pode ser interpretado por decorrência de estar no período de seca, que inclusive foi o que favoreceu a propagação das chamas. Não é possível observar uma coloração laranja nesse mapa. Isso pode ser por dois motivos. Primeiro, a escala ser muito pequena para observar, ou seja, a coloração laranja está em uma proporção muito baixa. E segundo, ela não existir. A gente pode observar alguns pontos com a coloração vermelha.
e o vermelho representa vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Então, isso pode ser interpretado como sendo um rio aqui e afloramentos rochosos, por exemplo. O que a gente observa indo para o dia 4 de agosto de 2020 é uma mudança significativa do cenário. O que antes a gente não podia observar, que era vegetação com algum tipo de deficiência, a gente já pode ver. Isso pode ser interpretado como os primeiros focos de incêndio que atingiram o Parque Estadual Encontro das Águas. Um crescimento significativo de vegetação pouco sadia, que ou pode ser já o Parque Estadual sendo afetado pelas queimadas nessa região, ou por decorrência do estendimento do período de seca e a redução de vegetação sadia, desculpe. Já no mês de setembro, o que se pode observar no dia 5 de setembro de 2020 é uma mudança drástica no cenário. No mês de junho, existe uma predominância de vegetação sadia. Agora, no mês de setembro, só tem alguns pequenos pontos que se mantém essa vegetação sadia. A predominância agora é de vegetação com algum tipo de deficiência e vegetação pouco sadia. Outra coisa que se pode observar é o aumento significativo de vegetação sem atividade de alvos não vegetais. Porém, isso pode ser interpretado como uma fumaça densa que cobria essa área, enquanto o satélite Landsat 8 fazia a captura das imagens desse local. Passando para o dia 21 de setembro de 2020, o que se pode observar é uma redução ainda maior da vegetação sadia, se mantendo apenas nessa pequena área. A predominância de vegetação com algum tipo de deficiência e vegetação pouco sadia se mantém, só que agora a proporção de vegetação com algum tipo de deficiência aumenta. E uma outra coisa importante de se observar é os alvos não vegetais e vegetação sem atividade, que agora, nessa escala, não é possível ver. Isso pode ser interpretado com a redução da área de um rio, área por conta da perspectiva 2D. Já no mês de outubro, o que se pode observar no dia 7 de outubro de 2020 é um aumento de vegetação com algum tipo de deficiência nessa região, uma redução maior de vegetação sadia, que ainda se mantém somente nessa região, e permanece não sendo possível observar nessa escala vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Já passando para o mês de dezembro, o que se observa no dia 1º de dezembro de 2020 é uma recuperação dessa área. O que antes era predominantemente vegetação com algum tipo de deficiência, agora está como vegetação pouco sadia e vegetação sadia. Isso deve ser decorrente do início do período chuvoso. Outra coisa importante de se observar é essa região com vegetação com algum tipo de deficiência. No mês de outubro, essa região estava classificada como vegetação pouco sadia e agora está como vegetação com algum tipo de deficiência. Isso pode ser interpretado como sendo, em algum período entre outubro e dezembro, ter reacendido os focos de incêndios nessa região. E como eu disse no começo dos resultados, a construção dos mapas inicialmente era para uma avaliação multitemporal visual, mas também é possível quantificar essas áreas em hectares e mostrá-las em forma gráfica. Entrando nos resultados na forma gráfica, ainda usando junho como parâmetro, o que temos em junho é 92,11% de vegetação sadia, 6,98% de vegetação pouco sadia, 0,24% de vegetação com algum tipo de deficiência, que foi o que foi discutido antes, que ou tinha uma proporção muito pequena para ser vista naquela escala, ou não existia. E 0,66% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Em comparativo ao mês de junho, o que se tem no dia 4 de agosto de 2020 é uma redução
de 28,9% de vegetação sadia, um aumento de 227,6% de vegetação pouco sadia, um aumento de 1.653,1% de vegetação com algum tipo de deficiência e uma redução de 3,3% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Já no mês de setembro, no dia 5 de setembro de 2020, em relação ao mês de junho, houve uma redução de 84,8% de vegetação sadia, um aumento de 679,7% de vegetação pouco sadia, um aumento de 14.663,6% de vegetação com algum tipo de deficiência e um aumento de 397,7% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Esse aumento, como citado anteriormente, pode ser interpretado como sendo uma fumaça densa sobre a área, no momento do varrimento pelo satélite Landsat 8. Em relação ao mês de junho, o que temos no dia 21 de setembro de 2020 é uma redução de 94,8% de vegetação sadia, um aumento de 780,6% de vegetação pouco sadia, um aumento de 16.546,4% de vegetação com algum tipo de deficiência e uma redução de 60,6% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais, que foi nesse momento que não era mais possível observar a coloração vermelha no mapa. Entrando no mês de outubro, em comparativo ao mês de junho, no dia 7 de outubro de 2020, houve uma redução de 96% de vegetação sadia, um aumento de 712,8% de vegetação pouco sadia, um aumento de 18.975% de vegetação com algum tipo de deficiência e uma redução de 75,6% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Já no mês de dezembro, no dia 1º de dezembro de 2020, em comparativo ao mês de junho, houve uma redução de 65,2% de vegetação sadia, um aumento de 663,1% de vegetação pouco sadia, um aumento de 8.708,3% de vegetação com algum tipo de deficiência e uma redução de 52,9% de vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Como conclusão, verificou-se que a avaliação multitemporal por imagens de satélite Landsat 8, utilizando-se o filtro NDVI, se mostrou eficiente, possibilitando a identificação da disseminação dos focos de queimadas e a quantificação na alteração da vegetação do Parque Estadual Encontro das Águas, com destaque ao mês de outubro, que registrou uma redução com cerca de 96% da vegetação sadia. Essas são as referências utilizadas no trabalho, e esse é o fim da apresentação do trabalho, e eu queria deixar meu agradecimento com a frase: aqueles que estão livres de pensamentos rancorosos certamente encontrarão a paz. Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. E muito obrigado.